Eu sei que você já analisou os jogos dessa terça-feira, mas está inseguro e ainda quer um complemento. Achou o vídeo certo, porque eu vou destrinchar cada um dos jogos aqui dessa terça-feira, 16 de setembro de 2025, iniciando a Champions League na temporada atual. Vamos embora começar a analisar os jogos. Fala galera, eu sou o Vini Oliveira, sou apostador esportivo desde 2016 e eu trabalho com o futebol europeu, especializado no mercado de gols e handicap asiáticos. E esse vídeo aqui ele contém tanto a análise para a partida, como no final eu vou deixar aqui algumas bets dos meus alunos, onde eles fizeram ali análise sobre performance, finalização, desarme e chute a gol. Então teremos aqui um vídeo completo para essa terça-feira de Champions League. Vamos trazer na sequência dos jogos ali, começando com o horário das 13h45, depois para os jogos das 16. Vou analisar para vocês, trazendo algumas informações das duas equipes. No final também vou deixar a minha sugestão de análise. Isso daqui serve para você fechar a análise que você já fez, trazer uma informação que pode vir a te ajudar, ou se você não fez análise nenhuma, fica tranquilo também, porque aí você pode me seguir, tá certo? Lembrando que aqui embaixo, nesse QR Code, você pode ir lá para o meu Telegram gratuito, onde tem vários outros jogos durante o dia. Tem futebol sul-americano com Libertadores, com Sul-Americana. Nessa semana tem Copa do Brasil e por aí vai. Tem vários tipos, vale a pena dar uma conferida. Se você não gostar também tudo bem, sai do grupo lá, beleza? Vamos começar a analisar os jogos agora com Atlético Bilbao e Arsenal. E o time do Atlético Bilbao, já trago de cara uma informação que, se você não viu, ela é muito importante. Não teremos aqui o Nico Williams e ele faz muita falta. Quem não lembra dele, ele fez ali dupla de ataque, dupla não, fez as pontas com o Lamine Yamal servindo o Morata durante a Eurocopa. Então fez ali uma fumacinha naquela Euro e chamou muita atenção. Sempre está sendo aí preferido por algumas equipes na janela de transferência, mas ele tem ficado. Só que ele vem aí de uma lesão e só vai estar em campo o seu irmão Iñaki Williams, que ele cria boas oportunidades, mas não faz fumaça como o Nico. Mesmo assim, a equipe do Atlético Bilbao é uma equipe que eu enxergo que com esse trio aqui, o Gallarrete, o Jarzerig e o Sancet, fazem com que seja um meio campo muito técnico, onde eles trocam passes e achem a bola ali para o centroavante, que nessa partida está pré-escalado, o Sarandi. Vai enfrentar uma equipe muito difícil de se enfrentar, que é a do Arsenal, que se espera que seja a favorita em campo. O Atlético Bilbao tem apresentado aqui resultados, aonde vem aqui com 4 partidas já na La Liga atual. Venceu o Betis, o Rayo Vallecano e o Sevilha. 2 jogos aqui chamou a atenção, contra o Sevilha e contra o Betis. O Rayo Vallecano meio que tem ali a obrigação de vencer, mas só que o Rayo Vallecano vem numa certa evolução. Então são 3 jogos bons. E aí no final de semana, agora tropeçou diante ao Alavés, meio que já com essa preocupação de se dividir com a partida da Champions League. O Alavés também está fazendo um bom início de temporada, então não assusta nada aqui essa derrota. Não conta com um tropeço gigante que a equipe sofreu. Já o Arsenal vem aqui também com 3 partidas, onde venceu o Manchester na estreia, em seguida venceu o Leeds, perdeu para o Liverpool, já vem aqui 2 clássicos e agora no final de semana venceu o Nottingham Forest, que é uma das equipes que vinha em ascensão, só que passou por troca de técnico. Pegou esse final de semana aí com a equipe meio que atrapalhada, então o Arsenal já chegou e carimbou a vitória, carimbou muito bem os 4 jogos jogando muito bem, mandando ali e se dividindo contra o Liverpool, mas mandou nas outras 3 partidas. Teve também um torneio amistoso entre as duas equipes, onde o Arsenal venceu por 3-0, e aqui mostra um pouquinho do desequilíbrio. Vini, é amistoso? Foi amistoso, mas só que você pegar para analisar, foi um jogo de uma equipe só. A equipe do Atlético Bilbao, ela não conseguiu fazer frente ao Arsenal. Teve alguns reforços aqui também para o Arsenal, o Madueke junto com o Eze e o Gyökeres, um trio de frente novo. O Gyökeres, que veio do Sporting, que é um jogador aí, o centroavante mais preferido da galera ultimamente, né? Que tem marcado muitos gols, só que ainda está naquela adaptação na Premier League. Só que hoje vai enfrentar o time do Atlético Bilbao e ele é mais acessível do que os times da Premier League. Eu acredito que o Arsenal, que vai conseguir fazer suas criações de jogadas pelos lados do campo aqui com o Timber, com o Calafiori, que eles apoiam tanto nas horas que tem bola parada. O Calafiori vai muito bem com bola aérea. E um meio campo que faz as criações de jogadas. Aqui no lugar do Zubimendi podemos ter a entrada do Odegaard,
fazendo a criação mais móvel aqui para eles. E tem aqui também o Mikel Merino com o Declan Rice formando o trio de meio campo. É um Arsenal que chega favorito para essa partida e eu concordo com esse favoritismo. Inclusive a minha indicação de bet para vocês é a de pegar a vitória do Arsenal, que no momento está em 1,88, e eu acho muito boa essa vitória nas casas, que dá aquela vantagem de, se marcar 2 gols, já conseguir validar aí a sua bet como vencedora. Então eu acredito que o Arsenal vencer essa partida do Atlético Bilbao jogando lá na Espanha não seria algo não surpreendente. Então teremos aí a vitória do Arsenal como nossa bet para essa partida. Na sequência temos aqui PSV e União Saint-Gilloise. Os dois jogos são ali das 13h45 e é um PSV que iniciou a temporada também vencendo muitos jogos aqui. Venceu a sua Copa contra o Go Ahead Eagles e já também aplicou as suas goleadas contra o Sparta, contra o Groningen, contra o NEC, mas só que o destaque aqui é que, apesar desse tropeço com o Telstar, é uma equipe que frequentemente tomou gols, só não tomou gol no Twente. Acho que ligou um pouquinho mais de atenção aqui, já que era uma equipe ali da parte de cima, então a equipe já veio um pouco mais preparada, veio um pouco mais ligada. O Twente é uma das equipes que joga ali, fica entre quarto, quinto, sexto colocado na temporada, então é onde acontece realmente o campeonato, no campeonato holandês. São essas equipes ali de frente, com a Ajax, com a AZ, com o Feyenoord, fechou aqui as principais equipes da Holanda. Já indo para aqui para a Bélgica, o União Saint-Gilloise até enfrentou o Anderlecht, venceu por 2-0, mas o Anderlecht está em reconstrução nessa temporada, então é a equipe que meio que está passando por uma reformulação. Pode ter sido aqui um dos detalhes principais para essa partida. Mas eu gosto de destacar aqui, o União Saint-Gilloise já vem aí de 4 jogos sem tomar gols. É uma equipe que gosta de marcar gols, ó, marca 1, 2, 3. Se abrir vantagem eles vão marcar. Então, duas equipes que vêm aqui com uma boa estratégia. E falando aqui sobre os jogadores, no PSV temos o quarteto de frente, onde eles são de características que não permanecem nas suas escalações principais, onde o Van Bommel em algum momento ele pode estar aqui pelo lado esquerdo, pode apoiar pelo lado direito, o Perisic também ir lá para o lado esquerdo. O Ricardo Pepe não é um jogador fixo que é o 9 fixo que ele vai ficar dentro da área só esperando, não. Ele é um jogador móvel que tem habilidade para poder correr, para também drible e também finalização, junto com o Gustil, que tem um pouquinho mais de passe, mas ele também é velocista. Então esses 4 jogadores vão aplicar velocidade, drible e também poder de finalizar. Então trago aqui essas informações para vocês, diante a União Saint-Gilloise, que está uma defesa bem segura, que apresenta aqui com os números de não ter tomado gol. Pode ser uma das coisas que vem a desequilibrar, que seja o principal fator para conseguir marcar um dos gols aqui. Já no time do União Saint-Gilloise, o Ad junto com o Kevin Rodrigues são as referências na frente. Eles vêm marcando gols aí consistentemente, não só nessa temporada, mas já em temporadas anteriores, e assim faz de frente ao PSV, que é uma equipe que está sempre marcando gols. Vini, o ambas marcam cai bem aqui. Se você só tem a opção de trabalhar ambas marcam pré-jogo, eu acho que vale a pena fazer uma duplinha com outro jogo, já que você só tem essa opção. Mas se dá para levar para o jogo, eu vou indicar para vocês a seguinte coisa. Vamos ter calma aqui no início da partida, porque as odds elas estão elevadas, as linhas estão ali um pouco altas. Vamos deixar o tempo correr, diminuir a linha um pouquinho e vamos entrar no over 1,5. Vini, por que pegar tão pouco? Porque é a estreia de Champions League. Pode acontecer os gols sim. Mas na estreia, duas equipes que não vêm aqui para brigar ali pelo título em si, mas buscar uma classificação, ter os 3 pontos aqui nessa partida, meio que já é um confronto direto. Então as equipes meio que podem vir um pouco se estudando, deixar um pouquinho o tempo passar e aí sim elas começarem a jogar para valer o que tem que jogar. Então isso vamos utilizar ao nosso favor, deixa o tempo passar, as linhas vão subir e aí o over 1,5 vai aparecer se não tiver tido gol na partida ainda. Então nós vamos pegar ali por volta dos 30, 35 minutos e aí faremos essa bet em odd de 1,70. Lembrando que as bets que eu indico aqui para vocês, no mínimo tem que ter odd de 1,70 quando você vai entrar ao vivo, tá certo? Começando os jogos das 16 horas, Benfica e Qarabag. O time do Benfica, ele vem do início de temporada bom, diante a todas as tribulações que passou aí, nas reformulações, uma temporada que terminou no campeonato passado aí, empatando em pontos com o Sporting e só decidindo ali no saldo de gol na última rodada.
mas os bastidores não vinham tão bem. E ter resultado dentro de campo faz com que as coisas comecem a se encaixar ali nos bastidores, né? É uma equipe que passou pela pré-Champions League e eliminou o Nice, também eliminou em sequência o Fenerbahçe em um duelo duro, que teve aí somente um gol nas duas partidas, e eu acho que quebrou aí muita gente. Eu mesmo tomei head, eu achava que teria gols nas duas partidas e não teve, mas viemos aqui com o início diante a uma Estrela Amadora, diante ao Tondela, também seguindo para o Alverca, e o empate com o Santa Clara, que é uma filial do Benfica aí, é um time B da equipe que está jogando, que não é declarado do mesmo dono, mas só que são meio que da mesma corporação. E aí temos um Benfica onde está passando por essa reformulação e tem jogadores que têm chamado a atenção. Pavlidis, que já está desde a temporada passada, é o principal goleador, junto do Ivanovic, que veio aí do USG, do União Saint-Gilloise da Bélgica. O Richard Rios tem sido aquele jogador que desequilibra no meio campo, fazendo tudo que ele fazia aqui no Palmeiras. Quem acompanhava mais o Palmeiras sabe o que esperar desse jogador. Ele já está meio que super adaptado aqui ao Campeonato Português. E aí, uma equipe que está passando por um encaixe ali, começar a virar liga da liga e ser uma equipe mesmo. Vai enfrentar o Qarabağ. E o Qarabağ é uma das equipes que passou aqui por uma boa sequência de vitórias na pré-Champions League. Pegou aqui aqueles adversários que ele era superior mesmo, tipo o Shelbourne da Irlanda, o Skedija também, e agora o Ferencváros, que foi o seu último duelo para entrar na Champions League. Ele conseguiu se sair muito bem, vencendo 3-1 na casa do Ferencváros, e também perdeu em casa, mas só que aí tinha a vantagem. Aqui foi um duelo onde ele soube se fechar. Tomou 3 gols, onde foi um de escanteio, teve uma falha do goleiro e também na sequência teve ali um bate-rebate. Então foram gols assim que não deu muita brecha, mas aconteceram. É uma equipe que sobra muito no campeonato do Azerbaijão. Tem como principal destaque aqui o Borges e o Kudzuza. São dois jogadores que são as principais referências. No campeonato do Azerbaijão ele sobra mesmo, faz ali 15, 20 pontos para o segundo colocado. Como é que vem a cabeça para essa partida? A equipe do Qarabağ, ela é dura. É difícil de ser penetrada. A defesa dela é muito boa, porque eles sabem que não vão conseguir bater de frente ali se sair para jogar. Então eles procuram se recuar. Esses 4 jogadores aqui de defesa, eles ficam fixos, os laterais não apoiam, os 2 volantes eles também não saem para marcação. Então meio que já tem sempre 6 na defesa. Dificilmente o Benfica vai encontrar brechas aqui para ter um contra-ataque com a equipe toda aberta. Então o Benfica vai ter maior posse de bola, onde eles vão criar a maior parte do jogo, mas não vai ter brecha assim de pegar, nossa, 2 contra 1, 2 contra 2. Eu acho que sempre vai ter jogadores do Qarabağ na vantagem numérica nos duelos. E diante a isso tudo, eu acredito que o Qarabağ pode não vencer a partida assim. Pode empatar? Pode até acontecer, e aí seria o tropeço. Mas eu acredito que o Qarabağ ele não venha a ser goleado, porque o Benfica não demonstra isso nas suas partidas. Não é a equipe que tem aplicado goleadas. Então eu quero utilizar o handicap asiático positivo para favor do Qarabağ, onde vamos no 2.0, que no momento está em odd de 1,90. Se você quer um pouquinho mais de segurança, tem o handicap 2,25 que está em 1,65. Eu vou no 2.0. Pois, se o Benfica vencer por 2 gols de diferença, eu ainda tenho o meu valor devolvido. Só um 3 ou 4 ou 5-0 do Benfica, que aí eu vou perder o dinheiro. Então eu me sinto bem confortável nessa partida. E se o Qarabağ achar um gol, aí é que eu estou muito mais tranquilo, tá certo? Então, ó, lembrando, se o Benfica vencer por diferença de 1 gol, empate ou o Qarabağ vencer, nós temos o green. Se o Benfica vencer por diferença de 2 gols, nós temos devolvido. E aí só no terceiro gol que nós vamos ter o head aqui nessa bet. Tottenham e Villarreal, 2 equipes que estão despontando aqui, estão fazendo mais do que o esperado, entre aspas, para as 2 equipes, né? Mas temos um Tottenham que chega surpreendendo na temporada. Começou com o jogo diante do PSG na Supercopa da UEFA, onde fizeram 2-0, mas tomaram um empate, e aí foram para os pênaltis e só perderam a partida nos pênaltis. Na sequência, iniciou a temporada da Premier League vencendo o Burnley por 3-0, e era uma equipe que tinha que vencer, só que venceu muito bem, se impondo, sendo muito ofensiva e marcando gols. Pegou o Manchester City e quando achávamos que ia perder, venceu também aí outra partida. Pegou o Bournemouth e aí tropeçou. Na sequência o West Ham voltou a jogar futebol e apresentou ali aquele poder onde consegue mandar o jogo no campo do adversário, e quando a bola chega dentro da área, o
Richarlison tem marcado gol. Tem a sombra dele agora, o Muani, que chegou como referência da janela de transferências. Então são os dois jogadores, junto com o Solanke, que está machucado. Os três vão ser aí, um deles vai ser sempre escalado. Xavi Simons chega do RB Leipzig para formar um trio de criação muito bom com Bergvall e Kudus. Bergvall que marcou gol de cabeça agora no final de semana. E é uma equipe que apoia com os lados, com o Doguier e o Pedro Porro, fazendo aqui 5, 6 jogadores participando do setor ofensivo. O Bentancur também é muito presente. E aí pega um Villarreal que iniciou a temporada aqui vencendo por 2-0 o Oviedo, passou o rodo aqui no Girona 5-0, empatou com o Celta de Vigo, mas poderia ter ganho, e olha, ter ganho de 4-1, no mínimo 3 gols perdidos ali que o goleiro tirou. Na verdade foi nem gol perdido, o Celta, o goleiro salvou realmente. E aí contra o Atlético vinha cambaleando e aí fez um jogo de recuperação, conseguiu sair com a vitória diante ao Villarreal. Eu esperava no mínimo um gol das duas equipes, mas não ocorreu. E para essa partida aqui, eu acho que vai ser uma partida de trocação de fogo, onde o Villarreal, que tinha um ataque que já demonstrava ter muita eficiência, chegou o Michael Tadze do Lyon, saiu daquela barca lá que está prestes a afundar novamente. Apesar de vencer agora, o Lyon deve ser uma barca aí que vai afundar na temporada, viu? Mais uma vez. Mas ó, Michael Tadze chegou do Lyon e já chega com vaga de titular mesmo. Eu acho que ele vai fazer dupla aqui com o Ayoze Pérez e será a referência, já que o Gerard Moreno, ele vem aí de várias lesões, não consegue mais se recuperar e fazer aquelas temporadas que ele fazia. Enfim, é um Nicolas Pepe junto com o Moleiro, servindo junto com o Dani Parejo aqui no meio. Faz com que a bola chegue lá na frente. E a bola chega realmente porque os três conseguem criar muito. O Gueye, ele participa mais da desconstrução da jogada. Ele vem aqui para o meio e se torna um quinto defensor. É um Villarreal que chega para fazer frente ao Tottenham, para vir para buscar 3 pontos. Independente do jogo ser na Inglaterra, eles vão buscar, porque é confronto direto aqui, pensando já na classificação lá na frente. As equipes que saírem vencendo aqui, eu acho que vão sair muito bem nessa rodada. E eu acredito que as duas equipes não vão vir para vamos estudar, é o jogo de ida. Eu acredito que vem para trocação. Eu acredito que pelo potencial das duas equipes nós vamos ter no mínimo um gol de cada um. E eu vou indicar para vocês, ambas marcam, que está em odd de 1,70. O vídeo está um pouco longo, é porque eu estou trazendo várias informações, né? Se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui, ó, que vocês vão ajudar ao canal engajar novamente. Voltei a gravar vídeos, que é 1 ano sem trazer vídeos, mas vocês pediram muito e eu estou de volta aqui trazendo as minhas análises. E eu vou fazer dessa forma, vou trazer informações para te ajudar. Vini, só 10 pessoas assistiram, parabéns! Obrigado aí pelas 10 que assistiram. Agora deixa o like aqui, que aí eu vou saber quantos realmente estão assistindo para valer, tá? Se você chegou até esse momento agora, digita aqui embaixo Champions League, só para eu saber que você assistiu até aqui. Porque eu deixei os 2 últimos jogos, 2 jogos que vão entregar muitos gols, hein? Real Madrid e Marselha. E temos aqui o Real Madrid do Xabi Alonso. O Xabi Alonso que já está com uma certa pressãozinha aí, porque a equipe, apesar de vencer, são 4 vitórias, que venceu aí o Osasuna, o Oviedo, o Mallorca e agora o Real Sociedad, mesmo com um jogador expulso durante a partida. Saiu de campo vencendo, mas só que é um Real Madrid que, nossa, não entrega, não passa aquela confiança. Nossa, o Real Madrid, vou entrar aqui que vai ser certo. Eu não sinto essa confiança, eu ainda não sinto isso. A equipe tem deixado a desejar um pouquinho dentro de campo, mas tem trago o resultado, né? A equipe que, ó, tem aqui como o jogador que deve ser titular, o Carvajal no lado direito. Ele não vai abrir mão, então acho que aqui é só um errinho dessa informação. O resto deve ser o Arnold improvisado ali no lado esquerdo mesmo, junto com o Militão, com o Ruizen, e aí o meio campo formado por Valverde, Tchouaméni e o Güler. E aí Vinícius Júnior, Mastuano deve estar aqui brigando na vaga junto com o Rodrigo, mas o Mastuano tem saído na frente nessa briga, e o Mbappé sendo ali o jogador para ser a referência no ataque. É um Real Madrid muito bom? É um Real Madrid muito bom, só que ainda não apresenta o que o Xabi Alonso quer em campo, que é aquela equipe que é energética, que assim que perde a bola já vai buscar a recomposição, e o Mbappé tem sofrido um pouquinho com isso. O Xabi Alonso tem cobrado isso dele, e ele está se adaptando, parece que ele vai sentir isso aí e vai adaptar. Vai pegar um Marselha, que é uma equipe que gosta de ter a posse de bola, que gosta de envolver. Tem como o técnico que veio aí do Brighton, já está na 2ª temporada, que é o Roberto De Zerbi, e ele, ó, é um técnico que ele exige muito do setor ofensivo. Na verdade, o time dele quase completo se torna ofensivo.
E são dois laterais que vão apoiar, que vão jogar no campo adversário, que vão envolver ali com troca de passes. Recebeu aqui o Angel Gomes com o Kondogbia fazendo a volância das equipes. São dois jogadores que trocam passes. O Angel Gomes ele até sai um pouquinho mais para driblar, mas tem aqui na frente o EA, o Greenwood, o Aubameyang, e tem aqui o Nadir sendo a surpresa da temporada, sendo um jogador assim meio que, entre aspas, revelação. Ainda está muito cedo para falar, mas é uma equipe muito bem postada. Vini, pode surpreender o Real Madrid e vencer lá no Santiago Bernabéu? Não é para acontecer isso, mas tem potencial que pode acontecer. Seria a zebra da rodada? Seria. Mas eu não credencio muito que pode vir a acontecer, porque é uma coisa gigantesca. O Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu, Champions League, essas coisas. Ah, Vini, é muita fantasia. A gente tem que levar um pouquinho disso daqui para nossa análise. Vini, dá pra gente entrar atolado no Real Madrid? Então, não dá pra entrar atolado por tudo que eu já falei do Real Madrid. A equipe do Marcelo, apesar de ser muito ofensiva, não é uma equipe que apresenta coisas que são ruins. Perdeu aqui diante ao Rennes na estreia, perdeu o Paulo Lyon, que estava atrapalhado, perdeu. Só que durante todo o jogo, a equipe mandou nas duas partidas. E teve ali muita eficiência, criou muitas jogadas. É uma equipe que não só cria, ela consegue também finalizar e finalizar no gol. Então o Courtois ele vai trabalhar nessa partida. Então pode ser que aconteça gol, pode ser que aconteça gol também. Como acontece aqui, Lorient meteram 4, Paris meteram 5. Eles criam muito, da mesma forma que cria contra equipes mais fortes, eles criam contra as equipes mais fracas. Vai pegar um jogo onde eles vão jogar fora de casa, com todo esse clima aí de Champions League, Real Madrid, tarará, que eu já falei, mesmo assim eles não vão deixar isso para lá e vão jogar bola. Então teremos um jogo entre aspas de igual, já que o Real Madrid ele vem assim, ainda apresentando o resultado, só que ainda não jogando bem. Então pode ser a surpresa da temporada. Vini, o que é que eu devo fazer nessa partida? Você deve esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer no jogo, como é que vai se comportar as duas equipes, mas eu acredito que o Real Madrid vai atacar, o Marcelo já vai atacar em seguida. O Real Madrid ataca de novo, o Marcelo ataca em seguida. Eu acho que não vai ter uma posse de bola bem definida. As duas equipes vão se equilibrar ali. E aí quando tivermos o primeiro gol, aí vamos ver as posições das equipes. Então dessa forma eu vou indicar para você trabalhar no over 2.0. Nós vamos esperar um pouquinho. Isso daqui é questão de uns 10, 15 minutos vai chegar essa linha. Porque já temos o over 2,5 com odd de 1,65. Vini, dá para pegar pré-jogo? Se você só tem essa chance de pegar pré-jogo, vai lá, seja feliz. Faz o over 2,5, porque eu acredito que teremos 3 gols sim, diante ao potencial das duas equipes, tá certo? Então é isso, over 2.0 aqui. Para fechar, temos Juventus e Borussia Dortmund, duas equipes que geralmente deixam muito a desejar nas apostas, quebram ali os bilhetes, matam o final de semana e elas duas vão se enfrentar. Só que eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês. O Borussia Dortmund, vamos começar com o time de fora. Veio jogando da Copa, venceu por 1-0. Por aqui já quebrou, porque era para ter dado uma goleada. 3-3 com o Sampoli. Até venci a partida. Na época eu peguei ali o Borussia Dortmund para marcar 2 gols. Ele marcou e me deu logo o green. Só que aí tomou a virada. Ele estava com 3-1 e tomou o empate. Aí contra o União Berlim, jogou muito bem. E agora no final de semana o Heidenheim teve um jogador expulso. Então eles foram lá e venceram. O Borussia Dortmund está cumprindo até então o que é esperado para eles. A Juventus passa por uma reformulação nos bastidores, ajeitou toda aquela bagunça que ocorria nas temporadas passadas, brigas, desavenças ali entre diretoria, golpes, manipulações e várias coisas que já aconteceram, né? Chegou na temporada atual, dispensou todos os jogadores que não precisava ter, ficou só com os que vão trabalhar com o Igor Tudor. É um jogador que é prata da casa, que foi zagueiro ali nos anos 90, 2000 e conhece muito bem os bastidores. E ele tem trago isso, ele tem trago aqui, esse amor da camisa. E a equipe está refletindo, está sendo uma equipe que tem alma nessa temporada, não só joga, mas se dedica. E são alguns jogadores que são remanescentes de outras temporadas. E essa identificação tem batido. E isso tem refletido diante aos resultados. Venceu o Parma, venceu o Genoa num jogo difícil. Vocês não sabem como é jogar na casa do Genoa. É muito difícil jogar lá. Acontecem os gols, é goleada. Mas é difícil de jogar lá. E aí, chegou aqui, eu acho que a cereja do bolo
para esse momento da Juventus, que foi o jogo contra a Inter. A Inter também está passando por algumas movimentações, tem mudança de técnico, onde teve o Christian Kivu chegando, mas só que foi um jogo aqui onde a Juventus abriu 2-0, aí a Inter virou para 3-2 e a Juventus foi lá e virou para 4-3, então tivemos aqui duas viradas dentro dessa partida, foi uma partida muito boa. Se você não assistiu, vai lá procurar os melhores momentos para você ver. Os dois Thuram marcaram gol, um para cada equipe, né? Enfim, é uma Juventus que apresenta um bom futebol. No lugar do Jonathan David, pode pintar aqui o Vlahovic, que tem sido o cara que tem marcado gols. Ele tem saído do banco e tem marcado gol. Contra a Inter, ele já foi titular. Então pode ser que ele já tenha retornado aí a sua vaga de titular nessa equipe. O Yudes, junto com o Kupemaier, são os jogadores que são a criação. McKennie é o coração da equipe. Tecnicamente ele deixa muito a desejar, só que ele entrega muita dedicação. Inclusive um dos gols contra a Inter saiu de uma dedicação dele, onde ele se esticou ali, conseguiu um carrinho e aí virou um cruzamento. O Bremer jogou para a área e o Keller marcou. Kalulu, botar ele aqui como um lateral tem sido algo que a Juventus fez isso no passado com o Barzagli, onde ele ia até o seu limite. Ele tem as suas deficiências ali na hora da criação, mas só que na hora de se defender já tem um zagueiro ali meio que na linha do meio campo, já dá o primeiro combate e aí acaba a jogada. A bola nem chega aqui na linha de defesa. Então utilizar ele no lugar do João Mário tem sido para isso e faz com que o meio campo possa sair um pouco mais. O Khéphren Thuram junto com o Locatelli geralmente estão sempre aqui na intermediária do campo e eles fazem as criações de jogada. O Kupemaier está deixando um pouquinho a desejar ainda. Eu acho que pode até pintar o Chico Conceição, o Francisco Conceição chegar aí como uma das surpresas, já que ele está pré-escalado, só que ele não está 100% fisicamente. Então pode ser um dos jogadores que pode vir aqui junto com o Yudes. E aí faz toda essa frente aqui com o Borussia Dortmund. É um jogo muito difícil, só que eu acredito que teremos gols aqui das duas equipes. Vini, vamos pegar ambas marcas? Vamos pegar o over? Não. Eu acho que, por ser um jogo onde o Borussia Dortmund vai jogar fora de casa, tivemos ali o confronto das duas equipes recentemente, em amistoso. Vini, é amistoso. Mas só que foi um jogo onde as duas equipes jogaram muito bem. Eu acompanhei, eu assisti esse jogo, as duas equipes se dedicaram para a partida. E a Juventus saiu marcando ali 2-1. Eu acho que martelei aqui. E foi um dos placares que mais se repetiu nas minhas análises, aonde a Juventus marca 2 gols. Então eu quero indicar para vocês aqui, Juventus over 1,5. Vini, eu não concordo muito com o over 1,5 da Juventus. Eu vou esperar mais e eu vou trabalhar no over da partida. Pode ser que eu faça essa mesma decisão, já que eu vou para o jogo ao vivo. A odd já está lá. O over 1,5 já está em 1,90 para a Juventus. Eu vou analisar ali alguns minutos, ver como é que está sendo o início da partida, e aí eu tomo essa decisão de entrar no over da Juventus ou não, pegar o da partida. E aí o over da partida vai ser lá para os 40 minutos do primeiro tempo, tá certo? Então vai acompanhando, vai dosando, porque eu acredito que a Juventus sai de gol, sai vencendo o jogo, mas também teremos algumas movimentações de gols aqui durante a partida. É isso daí, gente. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, né? Gratidão por todos que estão assistindo, que estão reforçando aí para retornar o canal. E eu vou deixar agora a sequência aqui de bets que os meus afiliados deixaram com finalizações, passes e desarmes, tá certo? Vai ficar aqui no final e depois tem a sugestão de vídeo. Se você não assistiu o vídeo de gestão de banca, vem assistir agora para você aprender a gerenciar a sua banca, tá? Abração para vocês e amanhã tem vídeo já analisando o jogo da Champions League novamente.